Bom dia! Tudo bem? Sonhos foram bons ou mais ou menos essa noite? Se não foram bons, levanta a cabeça porque o dia está pela frente e está para ser tudo legal. E a gente vai começar a tornar esse dia melhor agora, compartilhando as histórias, né? Essas histórias sempre trazem aqui lições importantes para a nossa vida. Hoje, essa reflexão foi escrita pela Dana Bean. Ela é uma professora e diz que uma das coisas que ela mais gosta como professora é tornar as aulas vivas para os alunos. E a forma de fazer isso é planejar excursões externas. Recentemente, ela levou a sua turma do terceiro ano para uma fábrica de vidros durante uma aula de ciências. E eles estavam estudando sobre a questão da matéria, né? E aprendendo que a matéria está em todo lugar. Ela pode ser sólida, ela pode ser líquida, ela pode ser gasosa. Além disso, a matéria também pode se modificar. E essas alterações, elas acontecem porque a matéria ficou exposta a alguma alteração física ou algum elemento químico. Então, quando eles foram à fábrica de vidros, eles viram como realmente a matéria pode ser alterada por meio de uma composição química. Ali, o fabricante pegou um pedaço de vidro. Aí ele começou a girar aquele vidro que fica na ponta de um bastão, né? E ele foi colocando isso em diferentes materiais para mudar de cor. Aí ele colocou depois esse pedaço de vidro no fogo aquecido a 640 graus centígrados. Tira dali o vidro quente, bem quente, para poder moldar. Porque se ele tira do fogo, logo vai esfriar e endurecer. E quando isso acontece, não tem como moldar, por exemplo, para fazer um vaso como esse. Aí, em seguida, ele coloca esse objeto já moldado num refrigerador por 24 horas para que ele esfrie de forma completa. No dia seguinte, o processo fica concluído. Essa experiência fez a nossa amiga Dana ver o vidro sendo transformado pelo calor do fogo da mesma maneira como muitas vezes nós passamos pelo fogo da aflição, do sofrimento. E a Bíblia fala que a gente deveria ficar feliz quando a gente sofre. Está lá em 1 Pedro 4, 12 e 13, diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se, na medida que vocês são coparticipantes, né, dos sofrimentos de Cristo. Veja, por que a gente tem que ficar feliz então quando a gente sofre por Cristo? Porque isso nos torna sócias dele na sua obra, ou seja, ele está moldando a nossa vida, ele está trabalhando em nós. Mesmo que a gente sofra aqui por ele, a gente também pode ficar feliz, porque quando ele voltar pela segunda vez, ele vai reinar eternamente e será tudo perfeito. E apesar de termos muitos exemplos de pessoas aqui que se tornaram mártires por amor de Cristo ou por amor a Cristo, parece que esse conceito de sofrer por ele é difícil de ser entendido e de ser digerido. Nos últimos 3 anos, a Dana, ela vem sofrendo muito com a perda de um trabalho em período integral. E apesar de que ela continua trabalhando o dia todo, mas enfim, talvez ela não seja remunerada pelo período inteiro. Aí ela fica se perguntando, Deus, até quando? Mas depois ela fica se lembrando do fim dessa história, né? Dessa experiência que ela teve com o vidro. E aí ela fica pensando assim, não, Deus está trabalhando comigo, de alguma maneira isso vai me tornar mais especial. Então, se você está passando por alguma prova, lembre-se, Deus sabe, Ele está com você. E Ele vai permitir que essa prova torne você uma pessoa mais madura, uma pessoa melhor. Então, fique firme, porque uma pessoa melhor vai sair dessa situação. Deus abençoe você e até amanhã.